Paz e graça para todos. Estamos aqui mais uma vez para meditar um pouquinho na palavra do bom mestre. E o tema que eu escolhi para essa noite, para nós meditarmos um pouquinho e ver quais são as bênçãos que Deus tem através dessa palavra, é um mandamento. Todos esses mandamentos que eu estou escolhendo nesses últimos dias são capciosos. São mandamentos que fogem à compreensão humana. Hoje, para mim e você, que somos messiânicos, que acreditamos no Messias, em Jesus Cristo, em Yeshua, é fácil nós compreendermos esses textos. Mas para aquela época, para aqueles homens que eles ainda não tinham se cumprido certas escrituras, era difícil de compreender. E o versículo que eu trago essa noite, a Paraxá, a qual trago para meditação, nossa meditação e nossa edificação, para quem tem a Bíblia normal, é a de livro de Números, Bar Mitzvah. Números capítulo 19. E a Paraxá é Rukat. Pois na Bíblia hebraica não tem capítulos, são por porções. São divididos por porções. Rukat quer dizer estatutos. Quer dizer estatutos. E o tema ao qual foi dado, ao qual eu resolvi meditar essa noite, são as cinzas. As cinzas do altar. Durante muito tempo, eu creio que muitos irmãos, estou gravando aqui no meu quarto essa noite, porque lá fora está muito barulho e eu não gosto de ficar sendo interrompido. Tinha uma banda ensaiando lá fora, tipo Olodum, não sei o que é, alguma coisa afro ensaiando. A sala tá cheia de criança. Aí eu me retirei no quarto aqui, tranquei a porta e vamos meditar essa noite. As cinzas do altar. Durante muitas vezes, muitos pregadores, eu creio que você já escutou muita gente dizendo que a cinza do altar é pecado. Tira a cinza do altar porque empata o fogo, a presença de Yahvé, se manifestar, se manter aceso. Tira a cinza, cinza é pecado. Mas na palavra, qual o verdadeiro significado de aqui, Manu? Shalom Donai, Manu, você esqueceu de mim, Manu? Abraço, minha querida. Eu escolhi esse horário 10 horas porque é o horário que eu achei mais conveniente, porque às vezes nós vamos para o culto e era que os irmãos chegam para descansar um pouquinho, meditar na palavra. Jackson também, tocador, eu vou precisar de você, viu, meu querido? Nós estamos com um paredão de Jesus aí, estamos precisando de um tocador. E abraço para você, graça e paz. E vou precisar de você para a gente tocar um pouquinho aí. Voltando pro assunto. Amém, Manu? Abraço. Nós vimos muitas vezes dizer que a cinza era pecado. Mas de acordo com a palavra, o que seria essa cinza? Nós vamos meditar um pouquinho hoje o que é essa cinza. Por que tinha esse mitzvot, esse mandamento de tirar a cinza? A Torá, ela tem uma divisão nos mandamentos. Ela tem mandamentos de ordenanças e estatutos. Esse que nós vamos meditar hoje, o 19, a cinza da novilha vermelha e a cinza do altar, é um mandamento que foge à compreensão humana.
os rabinos, eles comentam que os sacerdotes, os Goén e o Goén Gadol, ele cumpria esse mandamento sem entender muito bem porque ele estava cumprindo esse mandamento, fugia a compreensão dele. É como aquele que eu falei amém, varão? Do sabate, do ano do jubileu. Um ano sem trabalhar. Por que Deus dá esses mandamentos? Como eu falei antes, a lei ela tem pontos pedagógicos e Deus sempre quer ensinar alguma coisa para o povo de Israel. Ele sempre quis ensinar algo. Ele, quando dá um mandamento, a lei ela fala do Messias e ensina. E esse mitzvot que nós vamos estudar hoje, aponta direto para o Messias. Quando nós falamos que a lei fala do Messias, às vezes muitas pessoas não compreendem muito bem isso. E nós vamos compreender por que a lei fala do Messias, baseado nessa passagem, nessa paraxá, nessa porção. Nós vamos entender um pouquinho o que era o altar. O altar que se refere que a chama deveria arder, Levítico capítulo 6, deveria arder a chama no altar e não deveria se apagar, jamais. Não era permitido deixar essa chama se apagar, porque a chama simboliza a presença de Adonai, a presença de Hashem. E quando essa chama estava ardendo, significava que Deus estava no meio do povo, estava presente no meio do povo. E simbolizar que essa chama iria apagar, simbolizava que a presença de Adonai estava saindo no meio do povo de Israel. Então era um mandamento que não podia deixar aquela chama se apagar. E a chama, onde ficava ela ardendo, era o altar de bronze. Era o altar de bronze. Era o altar que ficava em frente ao Mishkan. O Mishkan é o tabernáculo. E através dessa chama do altar de bronze, tirava-se a chama dele para manter os outros utensílios do Mishkan aceso. Por exemplo, tinha o menorá, que é aquele candelabro que tem 7 hastes. Ele também tinha uma chama que não deveria se apagar. Ele era mantido com o óleo de azeite batido. E também tinha o altar de bronze, que simbolizava a oração dos santos, simboliza as orações dos santos, e o perfume santo para Adonai. Em outros vídeos eu vou estar explicando sobre isso. Então essa chama desses altares tinha que ser mantida acesa. E o principal a ser mantido aceso era o do altar de bronze. Eu acho que eu tenho uma foto dele aqui, eu separei para os irmãos dar uma olhada. Dá para ver aí? Esse era o altar de bronze. Esse era o altar que não deveria deixar a chama se apagar. Para manter esse fogo aceso era necessário um combustível, que era a lenha. Uma lenha boa. E essa lenha era ofertada pelo povo. No livro de Esdras, capítulo 10, o versículo me fugiu à mente. Esdras dá ordem para que cada tribo, de acordo com cada mês, fizesse um sorteio. E eles deveriam ofertar essa lenha para o templo. Esdras já na época do templo. E no templo tinha um armazém, um local onde se guardava essa lenha. Uma lenha boa, separada e santificada. Era oferecido como um corban, um corbanote, um sacrifício, era como um corban, separado ao Senhor. E essa lenha que mantinha o fogo aceso. E a chama que ardia no altar não era uma chama normal. Não era. Não era uma chama feita por fogo de mãos humanas. Não era de jeito nenhum.
Não era o homem que acendia aquela chama. Quem acendia aquela chama era Adonai, era Hashem. Era ele que mantinha aquele fogo. Era um fogo sobrenatural, era um fogo espiritual. Um fogo limpo, um fogo puro, que era mantido. Tanto que nós vamos ver os sacerdotes querer fazer um fogo estranho e eles foram consumidos pelo fogo, foram mortos. Fogo estranho é quando alguém estava em pecado, em situação de erro, e ia querer cuidar da chama do Senhor. Ele logo era exterminado, era queimado, era morto. E essa lenha era santa. Agora para refletir comigo aí. Se a maioria das pessoas dizem que a cinza é pecado, vamos meditar sobre a cinza um pouquinho. A lenha era santa. O altar era santo. O fogo era santo. O sacrifício era santo. Então por que a cinza é pecado? Será que essa cinza realmente é pecado? Altar santo, fogo santo, lenha santa, tudo é santo. Por que essa cinza vai ser santo? Essa cinza vai ser pecado. Por que essa cinza vai ser pecado? Não encaixa de jeito nenhum. A cinza não é pecado. Não é de jeito nenhum. E para provar isso que eu estou falando, que a cinza não é pecado, e vamos entender qual era a utilidade dessa cinza. Aí que está o grande segredo. Como é que essa cinza era usada? Nós vamos meditar no livro de Números, aqui no número 19, versículo de número 9, que diz assim, preste atenção no versículo que diz, ó: um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E em Hebreus capítulo 9, versículo de número 13. Anote na sua casa para você meditar. Hebreus 9, versículo 13, diz assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, porque o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha expangida sobre os imundos santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. O Hebreus capítulo 13 mostra o significado da cinza. A cinza tinha o poder de purificar os imundos. Viu que a cinza não é pecado? De jeito nenhum, ela não é pecado. Ela tem o poder de purificar os imundos. E quando é que alguém se tornava imundo no contexto judaico, no contexto da época que nosso mestre Yeshua viveu? A Torá descreve que a pessoa se torna imundo quando ele tinha contato com o morto, né, com a pessoa morta, e tinha contato com tudo que simbolizava a morte. A mulher, no período do fluxo de sangue, era considerada imunda. A doença no Antigo Testamento, que alguns falam que é lepra, não é lepra. Em alguns casos são realmente lepra. Ele se tornava imundo quando o homem colocava o sêmen para fora. Ele era considerado imundo. E o que é que todos esses mandamentos, todos esses parâmetros têm a ver em comum? Tudo tem a ver a morte. Quando o homem coloca o sêmen para fora, ele está colocando vida para fora. Quando a mulher ela entra no ato do ciclo menstrual dela, ela colocando para fora como se fosse colocando uma vida para fora. Esse é o contexto que você vai observar, porque eles eram considerados imundos. E todos esses que tinham contato com a morte, eles eram considerados imundos.
E imundo no contexto desse versículo que nós estamos lendo, se quer dizer que a pessoa está desligada do eterno. Ela está impossibilitada de prestar serviços ao eterno, de poder fazer qualquer obra, ou de prestar sacrifício, ou de um sacerdote, ou de um levita ir até o mística, ou até o altar prestar sacrifício. E para essa pessoa poder se relacionar com o eterno, poder prestar sacrifício para o eterno, ela tinha que passar por um banho da purificação, ser purificado. Aí é onde entra as cinzas e o sacrifício da novilha vermelha. E os rabinos se perguntavam, não entendiam muito bem por que tinha que cumprir esse mandamento, que mandamento estranho. Pegar uma vaca, uma novilha vermelha, sem nenhum defeito, se tivesse 2 fios pretos ela não servia. Ela tinha que pegar essa novilha e tinha que... essa novilha nunca deveria estar trabalhado, ela não deveria, nunca deveria ter sido colocado jugo sobre ela, o peso. Então essa novilha tinha que ser sem mancha e deveria ser purificada. E essa novilha deveria ser sacrificada fora do arraial. Ela deveria ser levada para fora do arraial. Havia uma ponte que ligava Israel até o Monte das Oliveiras. E lá tinha um altar. Eles levaram a novilha vermelha até esse altar. E chegando lá, eles sacrificavam, degolavam ela e deixavam ela queimar sobre o altar. E essa novilha, ela ia queimando até ficar a cinza. Jogava o isopo carmesim e ali esperava ficar toda aquela cinza. E quando aquela cinza estava pronta, os sacerdotes, eles iam até uma água da vida. A água da vida que eles falam é água corrente, água limpa. E geralmente eles iam no tanque de Siloé para pegar essa água corrente. Eles pegavam essa água, pegavam a cinza da novilha e jogavam dentro da água. Aquela água se tornava a água da purificação. E todos aqueles que estiveram considerados imundos deveriam se banhar com essa cinza. Tinha que tomar um banho de cinza. Que mistério, hein? Que mandamento. Você pode pensar assim, rapaz, eu não entendo porque Deus deu esses mandamentos. Não, meu irmão. A pessoa tem que tomar um banho de cinza. Tem que pegar um sangue, uma novilha, derramar o sangue dentro de uma água e banhar a pessoa para a pessoa se purificar. Que sentido esse mandamento tem? O que é que Deus queria ensinar? Vamos lá, o importante é isso. Aprender o que Deus queria ensinar. Esse banho era um banho espiritual. Não era uma purificação carnal. Não era de carne, não. Era espiritual. Ele tinha um simbolismo que estava habilitando você a você prestar sacrifícios para Adonai. A cinza, os outros sacrifícios as outras cinzas, eles pegavam aquela cinza, tiravam fora do altar e levavam para fora do arraial, para um lugar limpo. Eles limpavam um local, um terreno totalmente limpo, e jogavam essas cinzas. Geralmente o altar tinha 3 cinzas. Ele tinha 3 cinzas. Depois eu vou voltar para a novilha vermelha. Vou terminar de explicar a cinza aqui. A cinza, a primeira cinza era do animal e da madeira. Eles criavam um monturo no altar. E Deus deu esse mandamento, e segundo a lei oral, os sacerdotes, eles subiam e limpavam esse altar. Eles tiravam essa cinza, colocavam ao lado do altar. E, segundo a tradição judaica, uma vez alguns sacerdotes, querendo prestar o sacrifício, um caiu e se machucou. Então, a partir daquele dia, eles começaram a formar turmas para poder tirar essa cinza. E essa cinza era tirada
e levada para fora do arraial. Essa cinza simboliza a palavra. Essa cinza simboliza a palavra do Eterno. O lugar fora do arraial, limpo, simboliza o nosso coração. A palavra entrando dentro do nosso coração. E com o sacrifício da novilha vermelha é muito maior. Porque a cinza é levada para fora e depois era banhado. Aí vem uma revelação muito que me alegra. Qual o significado desse mandamento? Qual a profecia? Qual o que queria dizer esse mandamento? Esse mandamento queria dizer o seguinte, meu querido, que essa novilha simbolizava Jesus Cristo. Essa novilha era algo raro, quase difícil. É difícil ter uma procriação de uma novilha perfeita, sem mancha, sem mácula nenhuma. E em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 19, diz que Jesus Cristo é o cordeiro sem mancha e sem mácula. Então aquela novilha simbolizava Jesus Cristo. Simbolizava o nosso Mashiach. E o que simbolizava aquela cinza? A cinza simboliza o sacrifício perfeito. O sacrifício totalmente consumado de alguém puro. Quando o novilho não tinha mancha, que não podia ter nem 2 fios de cabelo, preto, sem mancha nenhuma, está falando da pureza do Messias. Jesus Cristo morreu sem pecado. Ele não carregou pecado, porque ele nasceu sem a inclinação para o pecado. A inclinação de Cristo para o pecado era 0. Por quê? Quando o ser humano ele tem inclinação para o pecado, que o Rabino Shaul ele começa a comentar, que ele em alta voz ele brada e diz: com homem miserável que sou, quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Rabino Shaul está falando da inclinação do homem para o pecado. Tudo isso é por causa de Adão. Quando Adão pecou, ele decaiu a raça humana. E todo ser humano tem inclinação para o que é ruim, não porque Deus fez você de forma errada, jamais, mas sim por causa do pecado de Adão. E esse genes é transmitido através de homem, através do ser humano, é transmitido. O Davi fala que a mãe dele concedeu ele pecado. Então todo ser humano tem inclinação para o que é mal. O pecado é o mal. E Jesus Cristo não nasceu de homem. Ele não teve o sêmen masculino. Então essa inclinação para o pecado de Cristo não tinha isso. Isso é cristologia. Ele não cria inclinação 0 para o pecado. Cristo não tinha um instinto pecaminoso. A mente dele era divina. Era impossível Cristo pecar. Por quê? Porque a mente dele era a mente de Deus. A mente dele era a mente divina. E o seu corpo não tinha inclinação para o mal, que nem nós temos. Ele era o cordeiro sem mancha, sem mácula. E quando fala que essa cinza banhava e purificava, está falando que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário tem o poder de nos purificar. Então a cinza, o banho de cinza, simboliza a purificação do pecado. E Cristo, através de sua morte, do seu sangue, nos tornou puros novamente. E nos habilitou para estar na presença de Adonai. Glória a Deus por isso. E quando o Rabino Shaul ele fala: quem tentará acusações por escolhidos de Deus, pois é Deus que justifica. Rabino Shaul está falando algo muito importante. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? O que Shaul estava querendo falar com isso? Ele estava, do Romanos 1 até 8, é maravilhoso você meditar sobre isso, porque Paulo está preocupado quando ele fala ali qual que eu miserável que sou, quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Ele está preocupado com a situação dos escolhidos, dos salvos.
Paulo começa a meditar sobre isso. E Paulo ele vai dizer, Shaul, que por mais que ele conhecesse a lei, por mais que ele conhecesse a Torá, por mais que ele tivesse o intelecto de compreender todos os mitzvot, todos os mandamentos da palavra, da Torá, Shaul ele compreendeu que por mais que ele quisesse compreender, tinha uma lei que ia contra a mente dele, que era a lei do pecado. A lei do pecado que ele fala é a vontade dos membros dele de fazer as coisas erradas. A lei do pecado. E ele pergunta: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar disto? Quem vai me livrar dessa inclinação? Por mais que eu conheça a palavra, por mais que eu estude, por mais que eu conheça todos os mandamentos, a lei só faz me condenar, porque ela aponta, por mais que a lei seja boa, que a Torá seja boa, Paulo fala isso, que a Torá é boa, ela é espiritual, e ele fala que a Torá é perfeita. A Torá é perfeita, a Torá. Por mais que ela seja tudo isso, ela só faz mostrar que eu preciso do Mashiach. Ela só faz mostrar que eu preciso de Jesus. Então ele se preocupa e brada e grita: que homem miserável sou eu, quem vai me livrar disso? Então o simbolismo da novilha vermelha entra aí. O espírito de vida vai livrar Paulo disso. Não só Paulo, como eu e você. Então como é que nós vamos compreender isso? Presta atenção, meu amado. O espírito de vida, o espírito Ruach HaKadosh, o Espírito Santo de Deus, Santo Espírito de Deus, como é que ele vai te livrar dessa lei do pecado, dessa inclinação que você tem para fazer o que é errado? Por mais que você conheça a palavra, você sem o Espírito Santo, você não consegue cumprir os mandamentos, de jeito nenhum. E Deus sabia disso. Se Jesus Cristo simplesmente perdoasse seus pecados, você ia fazer errado de novo. Você cometer erro de novo, porque você não é conseguir, você é carnal. Não só eu, você também, como eu também. Então Jesus Cristo ele cria um plano perfeito. Ele derrama o sangue dele, ele perdoa os nossos pecados, mas não dá um selo de salvação, que é o Espírito Ruach HaKadosh, Espírito Santo de Deus. E quando esse selo cai sobre você, a obra do Espírito Santo é maravilhosa, é imensa. Muitas pessoas não têm noção do trabalho do Espírito Santo. Esse Espírito Santo te sela para a salvação. E quando você se converte, que essa semente cai dentro de você, o Evangelho, quando você toma um banho com a cinza e a semente do Evangelho cai dentro de você, e você se converte, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e ele te dá força para vencer o pecado. É ele que te dá força para vencer o pecado. Estou falando de conversão verdadeira. Não estou falando de conversão religiosa. O nosso meio evangélico, nos últimos dias, as igrejas pentecostais e neopentecostais e as tradicionais até que tocam no assunto, mas as pentecostais não tocam no assunto. A verdadeira convenção. As pessoas acham que a verdadeira convenção é parar de beber, parar de fumar, não dançam mais e é isso aí. O cara dá testemunho. Vou para a igreja, sento no banco, eu assisto os cultos, eu participo de oração, e a conversão para eles é isso. Não só para eles, para a grande maioria dos evangélicos. Eu também sou evangélico. Mas isso não é conversão, meu irmão. Não é conversão. Até uma pessoa que está no mundo, ele pode parar de beber. Uma pessoa que está no mundo, ele pode parar de fumar. Eu conheço várias pessoas que não aceitaram Jesus e estão lutando para parar de fumar e para mesmo. O que é a verdadeira convenção, meu irmão? A verdadeira convenção é quando o evangelho ele entra dentro de você. Mas esse entrar dentro de você é tão grande, isso, que os seus olhos abrem. Quando o Espírito Santo passa a habitar, essa transformação é tão gigantesca, meu querido, que a lei de ordenanças cai por terra. É a lei que Paulo fala, que ele fala que Paulo cita vários tipos de lei.
A lei de não faça, não toque, não faça aquilo. Não faça aquilo outro. Olha, não, você não pode isso. Olha a sua roupa. Não, isso aí cai por terra. Por quê? Porque você já está em outro nível. Você enxerga o mundo com os olhos diferentes. O Espírito Santo abre os seus olhos. Você cria um desapego total a esse mundo. Esse mundo você vê que não é nada. Você começa a ver que tudo é só vaidade. Você começa a ver que as coisas que esse mundo oferece é miúda. Então você se torna diferente. E quando você fica diferente, começa a brotar frutos. E quando os frutos brotam dentro de você, não sobra mais espaço para mais nada que não seja da parte de Deus. Mais nada. Teologia da prosperidade. Me perdoe aí, senhores teólogos da prosperidade. Que você tem que botar Deus na parede para receber o que você quer. Que isso aí tudo cai por terra, porque você sabe que a sua moradia não é aqui. Entra na sua mente, entra no seu peito, que você não pertence aqui. Você está passando só uma pequena estadia aqui, aprendendo. Você não pertence aqui, então isso entra dentro de você. Ambição? Para que você vai ter ambição se você sabe que não pertence daqui e que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qualquer momento, vai te levar daqui? Que Jesus pode voltar a qualquer momento, ou que você pode morrer a qualquer momento. Você passa a compartilhar mais com as pessoas. Quando o Evangelho entra dentro de você, esse é o verdadeiro significado da cinza, que quando te purifica e quando faz você se unir com Deus, e o Espírito Ruach HaKadosh entra dentro de você, você compreende que as pessoas têm um valor diferente. Você passa a compreender o verdadeiro valor de um ser humano. Você trata as pessoas diferente. Você se torna uma pessoa melhor. Isso é verdadeira conversão, não é ser religioso. Ir para a igreja e sentar num banco e assistir todos os cultos. E depois você sai da igreja do mesmo jeito que você era antes. Isso aí não é conversão, de jeito nenhum, nunca foi. A conversão faz você mudar. Você não tolera mais as coisas erradas. Você não quer participar de coisas erradas. E eu creio que nos últimos dias está faltando mais ensinar o que é a conversão verdadeira. Os frutos do Espírito, eles fluem naturalmente. Porque o Evangelho cresce dentro de você. Aí Paulo fala bem assim, Shaul: sejam cheios do Espírito Santo. Meu Deus, o que é isso? Sejam cheios do Espírito Santo. As pessoas pensam nos dias de hoje que ser cheio do Espírito Santo não tenho nada contra o movimento pentecostal não, porque eu também gosto de cantar um corinho de fogo. Mas às vezes as pessoas turmam que é o ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, as pessoas pensam que é sapatear na igreja, que é girar, que é rodar, que é... Não, isso aí não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo. Isso são emoções suas. Isso aí você se alegrou no Espírito e... No original, Davi, quando dançou na frente da arca, aquele alegria no original significa rodar em torno de si. Davi e Abacuque, quando ficaram felizes, eles se alegraram no Senhor, eles giraram em torno de si. Então não tenho nada contra isso, mas isso não é ser cheio do Espírito Santo. Não é. Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? É nas suas práticas diárias, meu irmão. Renunciando às propostas ruins, se tornando uma pessoa mais gentil, mais compreensivo. Isso que é ser cheio do Espírito Santo. Você passa a jejuar, quebrantando sua carne. Que jejum é para isso, para quebrantar a carne, para você se tornar menos carnal. Você passa a orar mais, se relacionando com o Eterno, e passa a estudar mais a palavra, que é onde você aprende a se relacionar com o Eterno. Você é uma busca diária. A luz do justo é como a aurora, que cresce cada dia mais e mais. Cada dia, são todos os dias. Então quando você busca isso, ser uma pessoa melhor, você passa a ser cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas em volta, elas veem, elas percebem. E, meu querido, os dons de poder só são consequências. São consequências. Quando você está cheio do Espírito Santo, os frutos brotam naturalmente. E os dons de poder também vêm naturalmente. E
A cinza na novilha vermelha simboliza o sangue de Jesus. Então é necessário nós nos banharmos nessa cinza. E a cinza, ela junto com água corrente, água viva, que simboliza mergulhar no Espírito. Batismo quer dizer mergulhar no Espírito. Você mergulha no Espírito. O agente que te batiza é o Espírito Santo. Você mergulha no Espírito. E quando você mergulha no Espírito, meu irmão, a sua vida muda. Ela tem uma transformação terrível. Uma transformação para o bom. E o foco da minha mensagem, e eu sei que Deus está levantando muitos pregadores nesses últimos dias, pregadores com compromisso de pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, de conversão, de salvação. Eu resolvi dar estudo sobre a Torá. Eu creio que eu vou gravar um vídeo amanhã falando sobre pecado. Eu resolvi trazer mensagens pregando as porções, as parachadas do Antigo Testamento, porque eu tenho observado que as pessoas têm dificuldade de compreender o Antigo Testamento. E a Bíblia é um todo, ela é toda inspirada. E a lei fala sobre o Messias, e os profetas falam sobre o Messias, e o Brit Hadashah fala sobre o Messias, que é o Novo Testamento. A Bíblia é um completo. E eu creio que muitas pessoas vão gostar desses estudos, que a mente vai abrir. E eu creio que pregadores vão tocar nesse assunto de conversão, salvação, doutrina da regeneração, doutrina da santificação, doutrina da expiação, a martiologia, a doutrina do pecado. Eu creio que pessoas vão tocar mais nesses assuntos, porque eu vejo nos últimos dias as pessoas se preocupando em encher ego das pessoas, se preocupando em fazer uma pessoa para casa feliz momentaneamente. Ele vai receber aquele êxtase momentâneo, vai passar uma semana, 5 dias bem, mas depois vai cair o semblante. Mas quando o evangelho verdadeiro é pregado,